quem trabalha com gráficos de radiestesia, às vezes pode ser que fique um pouco confuso a respeito de qual gráfico usar, porque cá entre nós, dentro dos gráficos de radiestesia, existem muitos gráficos, centenas de gráficos, e aí chega uma pessoa com uma demanda, e aí você vai usar um gráfico, e aí, mas será que eu uso aquele outro? E aí chega outra pessoa, e será que eu uso aquele outro, e aí realmente pode ser que dê um nó na cabeça do radiestesista quando começa a usar vários gráficos, porque vários gráficos têm várias funções. Mas agora você me pergunta, tá, Murilo, mas vamos pegar um caso de um caso complexo de uma pessoa que está com síndrome do pânico, por exemplo. E aí você me pergunta, que gráfico utilizar? E eu vou responder isso aqui de uma forma muito profunda agora. Qual é a forma correta de você resolver um caso de uma pessoa que está sofrendo uma crise de pânico, um transtorno de pânico, que tem crises diárias? Eu confesso que quando eu estava lá na graduação, e era um estagiário de psicologia, tinha um cliente, um paciente que surgiu com essa questão. E a psicologia ajudou muito na época, né? Eu utilizava o psicodrama e o cliente, depois de 6 meses de terapia, ele tinha sumido com esse caso. Então, ajudou? Sim, mas levou 6 meses. Então, a psicologia funciona? Com certeza funciona. Mas o que eu quero que você entenda é que não adianta só você trabalhar com as emoções ou com a psique, né? Ou seja, com a mente da pessoa. Não adianta você trabalhar só a nível físico. Você precisa trabalhar o nível espiritual também. Os 3 níveis. Merkaba, corpo, mente e alma e espírito. Só assim você trabalha em um nível holístico e só assim você resolve a raiz dos problemas, porque, vamos dizer assim, quando chega no físico, vamos pegar um caso de crise de pânico, de transtorno ou de pânico, né? Síndrome de pânico conhecida. Então a pessoa tem vários sintomas, tem uma taquicardia, tem dor no peito, não consegue respirar, pensa que vai morrer, aí a ansiedade vai a mil, perde o controle do corpo, cai no chão. Isso já aconteceu com alguns pacientes meus, né? Quando eu estava trabalhando como psicólogo, né? Eram relatos que eles traziam. Então, o que faz nesse sentido? Alguns terapeutas vão trabalhar o nível físico. Tá com questão de aperto no peito, de aceleração do coração. Eu vou dar um chazinho. Eu vou trabalhar aqui com a radiestesia nesse meu gráfico radiestésico aqui para diminuir a aceleração da pessoa ou diminuir a ansiedade da pessoa. Então, você pode trabalhar isso, mas vai trabalhar também apenas com o nível mental, com o nível emocional. Funciona? Vamos dizer assim, na superfície, sim. Mas mais cedo ou mais tarde vai voltar. É a mesma coisa que uma árvore. Mente, corpo e espírito. Então você pega a copa da árvore, é o corpo, é o que fica mais evidente, é onde saem as folhas, é onde fica bonitinho ali e tudo mais. A mente e as emoções, né, psique, é o tronco, que é justamente como a pessoa cresce, é o que sustenta em algum nível a pessoa, faz, né, com que ela cresça em direção à luz e tudo mais. E as raízes são os aspectos espirituais da pessoa. E aí sim, quando você trabalha só na copa da árvore, tudo bem, você pode cortar a copa da árvore, mas ela vai voltar a crescer. Então quando você corta, vamos supor que é uma árvore negativa, uma árvore ruim, você corta o tronco dela, dependendo o tanto do tronco que você corta, ela volta a crescer. Então, o que é necessário fazer para resolver de vez um problema, uma questão que um paciente, que um cliente, que um consulente tenha? Você deve trabalhar com a raiz do problema. E a raiz de todas as questões
transtornos, distúrbios, desequilíbrios, desarmonias que as pessoas têm, entenda isso, escute com o seu coração. Vem do nível espiritual. Mas você não vê as pessoas falando sobre isso. Você não vê a psicologia, a psiquiatria falando sobre isso. Por quê? Porque a ciência que a gente tem hoje em dia é uma ciência cartesiana materialista que se preocupa só com o que pode ser visto. Então, nesse sentido, o que é espiritual fica à margem dessa ciência, mas é a essência de onde surge tudo. Então, muitas vezes uma pessoa que está com uma crise de pânico vem, claro, de comportamentos, talvez, de questões que foram aprendidos na infância e com uma escavação você consegue chegar lá em algumas crenças raízes, mas geralmente quando, e o que eu vejo nos meus clientes e o que meus alunos relatam, é que quando uma pessoa está com crise de pânico é porque provavelmente tem alguma influência espiritual negativa com ela. A pessoa baixa a frequência e chega a negatividade, e chega o vampiro, e chega o obsessor, o mago, a entidade negativa que se aproveita disso. E muitas vezes essas crises de pânico são dispositivos espirituais que são colocados. Então, um bom radiestesista encontra isso. Mas agora, Murilo, qual o gráfico que é preciso usar para encontrar isso e resolver isso? E é por isso que eu te trago a boa nova. É o desembaraçador? Não. É o labirinto de Amens? Não. É o escape? Não, também. Murilo, então qual o gráfico que resolve essa questão de uma forma profunda, de uma forma absoluta, de uma forma resolutiva e resoluta? Nenhum. O quê? Como assim, Murilo? Sim, nenhum gráfico resolve profunda e verdadeiramente as questões dos problemas. Quem trabalha com isso, corta a copa da árvore, corta algum pedaço do tronco. Mas a raiz das questões, dos problemas, são resolvidas apenas e exclusivamente com uma boa mesa radiônica, porque uma mesa radiônica é muito mais poderosa que qualquer gráfico. Aqui nós temos um gráfico, aqui nós temos uma mesa radiônica, e essa não é qualquer mesa radiônica, essa é a mesa das mesas, pois ela é a mesa metatrônica Merkabah, esse biocomputador quântico das Irmandades de Luz, que transforma a vida das pessoas profundamente. Então, o que você lhe parece mais poderoso, um gráfico ou a mesa? Perceba a diferença do gráfico e da mesa. E aí tem algumas pessoas que pensam, Murilo, mas mesa é difícil de operar. Mesa é muito complexo, gráficos são mais fáceis. E aí eu te pergunto, vou te mostrar uma operação feita com a mesa para resolver uma ansiedade da pessoa. Como é simples, como é prático, como é absoluto. Isso, os meus alunos têm feito e têm obtido resultados maravilhosos. As minhas alunas, algumas delas chamam de milagre. Eu não uso esse nome, mas se faz para elas bem ok. Eu entendo que quando a gente trabalha com terapia holística de um nível profissional, a legislação brasileira não permite que a gente fale isso. E é por isso que eu não uso esse termo. Né? Mas porque pode entrar para um viés de charlatanismo e tudo mais. E esse não é o que nós queremos sermos tratados como, mas é muito profundo o que acontece aqui. Então, nesse sentido, vamos supor que aqui eu estou aqui no YouTube, né? Deixa eu ver se a câmera está pegando. A câmera não pega. Deixa eu baixar aqui então um pouquinho a câmera aqui para pegar a mesa. Né? Então, ok, eu estou exibindo pelo YouTube, pelo Instagram, que está me cortando minha cabeça, mas o que importa é você ver aqui a mesa, né? Então, essa é a mesa que eu codifiquei, que eu considero a mesa das mesas. Mas então, uma pessoa que tem ansiedade, como você resolve de uma forma profunda? Você vai primeiro no gráfico, no relógio radiestésico, e você pergunta, tem energia de ansiedade com a Maria? Sim, que dígito? 2. Então, tem 2 pontos que trazem ansiedade. E aí você vai transmutar na chama violeta. Entrego nesse momento para transmutar na chama violeta toda e qualquer energia de ansiedade que esteja com a Maria, removendo toda e qualquer sombra e bloqueio. Está decretado e assim é.
luz. E agora nós vamos abrir os caminhos para que se manifeste uma saúde profunda. Então, entrego nesse momento, através da comunidade Santa Esmeralda, para harmonizar profundamente a saúde da Maria, para que ela tenha plena harmonia, conectando com o Sagrado Coração do Cristo, para trazer profunda paz. E que assim seja. Luz! E aí você vai ver. Tem energia de ansiedade com a Maria? Não. E pronto, completamente resolvido. Então, você vê como é simples, como é rápido, como é prático, mas ao mesmo tempo poderoso. Muito mais poderoso que qualquer gráfico.